Vamos à palavra nessa manhã. Está em Lucas capítulo 13, nos versos 22 a 30. Então são 8 versículos, né, que a gente vai ler nessa manhã. Mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes respondeu: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abra-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis e praticais o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Muitas palavras, muitos ensinos podem ser extraídos aqui, mas eu quero tomá-lo como ponto de partida para uma reflexão mais simples. Mas antes de entrar na palavra em si mesmo, na reflexão dos tópicos que eu quero chamar a atenção, principalmente esse versículo, no verso 27, né? No 28, aliás. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes quando virdes. Ou seja, de onde estará? E aí nós lembramos da parábola que Jesus conta, né? Da palavra de Rico e Lázaro, onde há uma separação, um abismo entre os dois, mas Lázaro, né, era visto pelo rico, que estava de um lado negro da história, de um lado, digamos assim, ruim, né, estava vivendo realmente nas trevas, na escuridão, no local de sofrimento, né? E ele então olha para Lázaro, né, e pede que Lázaro toque na língua nele com um pouco de água para poder aliviar o sofrimento dele. E Abraão diz que ele não podia, porque havia um impedimento. Ele fala: cuida do meu povo, ajuda. Ele não pode, eles não podem ser enviados para socorrer ninguém. Nós estamos aqui, já passamos, né? Ou seja, não temos mais como ir lá para anunciar. Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Quando Jesus contou essa história, e não é essa história que eu vou abordar hoje, ele está falando exatamente nesse mesmo sentido. Olha aqui que ele está dizendo: quem não entrar pelo caminho estreito, onde pouquíssimos passam por ele, vai estar no lago, né, de fogo, vai estar no inferno, aqui é a ideia do inferno, e estará sofrendo, né, com ranger de dentes, inclusive. E o pior de tudo será de lá, o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não é uma coisa criada por nada, não vamos tentar inventar história, né? O texto está dizendo, em todas as versões que você fizer, vai dar a entender que dali eles conseguem ver o povo feliz, mas não estão bem. É como se fosse uma ideia, imagine, você está numa solitária ou numa cadeia terrível, né? Como tinha no passado clássico aí lá dos Estados Unidos, Alcatraz, etc e tal, que a gente vê, um lugar de sofrimento, com muitas pessoas doentes, com muitas pessoas, né, sem os cuidados devidos, sem a questão de humanidade, sofrimento mesmo, sofrimento, pessoas sofrendo de todo tipo, doentes, né, passando mal, sofrendo, sendo torturados. Segundo a Bíblia, diz que no inferno as pessoas serão comidas pelos vermes, mas não, a carne não se consumirá. Então é a dor, né, de uma pessoa estar sendo destruída por bactérias e nunca chegar ao fim. Buscar o alívio da sua dor e não ter. Só que além de tudo isso, Deus não estará presente, e além de Deus não estar presente ainda, diz a palavra, o texto dá a entender, tanto lá na parábola de Lázaro e Rico, quanto aqui também, Jesus está dizendo o seguinte, que de lá as pessoas que estiverem no inferno verão, né? Ou de alguma forma, é como se tivesse uma prisão, tivesse uma tela de uma televisão lá,
transmitindo para você as pessoas vivendo no céu feliz. Que sofrimento! Que sofrimento! Quantas pessoas olham para a vida dos outros hoje, né? Ficam buscando exemplos ruins para poder negar a Cristo, para poder não seguir o seu próprio caminho, a sua própria experiência com Deus, né? Sua própria salvação em si. Tem muitos que estão fazendo dessa forma e vão sofrer no inferno e vai ser o mesmo sofrimento ampliado milhares de vezes, infinitamente, e sem oportunidade, sem chance de arrependimento. Esse é o primeiro incrível que eu queria falar para você nesse texto, que é muito importante. Mas eu queria deixar para você, não para falar aqui necessariamente do inferno em si e do caminho estreito, mas a partir desse caminho estreito, dizer que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. É muito importante e vale a pena que a gente esteja realmente servindo ao Senhor. É muito importante a gente analisar que nesse texto está falando da porta estreita. E aqui eu quero chamar a atenção para você de algumas características importantes, o lado positivo, né, de você servir ao Senhor. O lado que vai edificar a tua vida. Você já sabe, eu já estou te falando aqui. Só há um caminho. Eu preguei sobre isso ontem, né? Só há um caminho. É Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, quando nós estamos falando para continuar nesse caminho, é muito importante a gente entender, primeiro, se eu continuo no caminho que é Jesus Cristo, olha só o que a palavra promete para você. São muitas coisas, eu vou destacar apenas 4 características. Primeiro, no Salmo 51, versos 10 e 12, também diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele ainda fala mais, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só que coisa linda, né? Alegria. Irmãos, o crente tem que ser alegre. Essa pandemia tem assustado as pessoas. A gente vê que ao redor, né, das nossas casas, vai pegando as pessoas aqui e muitos possivelmente já estão contaminados, né, nesse sentido, mas já criaram a sua imunidade, a sua resistência natural e nem vão manifestar nenhum tipo de sintomas. Ou seja, como disseram no passado, é uma gripe, é um tipo de gripe do coronavírus, um novo coronavírus que eles chamam, mas que para alguns não vai fazer muita diferença, mas para alguns é fatal. Assim como muitas verdades que a gente ensina na palavra, para alguns talvez não vai fazer diferença, mas para outros é fatal. Por exemplo, pessoas estão no leito da morte nesse momento, ou em suas casas, pensando no que fazer da vida, mas estão sem alegrias. Agora imagine um crente sem alegria. Que tipo de felicidade, que tipo de motivação nós temos para ser felizes? É a presença de Jesus em nossas vidas, isso é o mais importante. Se você procurar uma pessoa, um servo de Deus fiel, ele pode estar passando pelo câncer, ele pode estar passando pelo vale da sombra da morte, ele pode estar internado, mas ele está aguardando a coroa da glória, está aguardando, na verdade, partir com Jesus. Me lembro de minha mãe, quando estava para morrer, ela estava passando por uma situação muito grave, e ela dizia o tempo todo que ela falava, ô papai, ela sempre agradecia a Deus. Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, ela sempre glorificou a Deus, até no momento anterior um pouquinho à sua morte. E mesmo quando ela morreu, ela continuou firme. É um exemplo a ser seguido por todos nós, porque no meio da dor, a alegria não é a alegria superficial, de estar com um sorriso, né? Eu estou feliz porque eu ganhei uma promoção, eu estou feliz porque está dinheiro sobrando na minha conta, eu estou feliz porque eu comprei um carro novo, eu estou feliz porque eu acabei de casar. Tudo isso é felicidade aparente, né? Mas muitas pessoas têm essa felicidade aparente, e aparecem para todo mundo como pessoas sorridentes, felizes, mas no fundo há uma tristeza profunda, um vazio. Segundo lugar, depois da alegria, irmãos, eu preciso ter o quê? Entender que todas as coisas, olha que promessa linda de Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, eu tenho uma convicção plena. Nenhum servo de Deus, nenhum homem, nenhum irmão nosso vai perecer, seja por Covid ou por qualquer outro motivo, se não for com a permissão do Senhor. Aliás, o anjo da morte, ele não é necessariamente o anjo das trevas, né? Ele cumpre ordens do Senhor. Então vem a ordem de Deus, chegou o tempo, é momento. Eu não sei, a gente não tem muitos dados para explicar isso à luz da palavra, né? Mas nós sabemos que ele vem buscar bons e maus, né? E ele encaminha para o inferno ou para os céus, ou para onde for o destino desse momento antes do julgamento final. Não interessa as funções da morte, mas o anjo da morte, a morte é um anjo, né? Ela tem o poder realmente
de tirar a nossa vida, mas tudo está determinado pelo projeto de Deus. É interessante que, para a gente não esquecer, o diabo, ele também caminha nos propósitos de Deus dentro da liberdade que ele tem e o limite que ele tem para agir dessa liberdade. Ou seja, ele se rebelou, ele intentou ser igual a Deus, ele no seu coração criou esse sentimento de orgulho e isso fez cair da presença de Deus, ele foi afastado. Mas lembre-se que ele ainda continua tendo acesso ao mundo espiritual de alguma forma, está descrito lá no livro de Jó, né? Deus estava ali reunido com os santos, anjos, né? Fazendo, sei lá, uma reunião matinal, e ele apareceu ali. E Deus perguntou para ele: o que você está fazendo? Veio de onde? Ele falou: da terra. Olha só o contexto. Satanás, né? Quando Deus, então, lança diante dele, fala assim: tu viste meu servo Jó? Então ele fala assim: eu vi, mas o senhor protege ele, o senhor tem cercado ele de toda forma, o senhor não deixa ninguém tocar nele. Deixa eu tocar nele, para você ver nos bens que ele tem, nas coisas que ele tem, que ele te nega rapidinho. Ele falou: pode tocar, você pode tocar nele, só não toca na vida dele nem na sua família, ou não toque na vida dele, né? Ele vai lá então e tira todos os bens. Olha só que coisa estranha. Então o diabo também não tem como agir fora dos limites estabelecidos por Deus. Isso é muito claro, Deus continua sendo Senhor. Eu quero deixar você bem claro, fique tranquilo, tá? Nosso Deus não está competindo com o diabo, tá? E nem o diabo está muito querendo competir com Deus, não. Ele não é páreo para enfrentar o Senhor Jesus. Ele não é páreo para enfrentar o Deus Criador. Ele é criatura, como eu e você. Agora, em relação a nós, ele é muito mais poderoso, né? Ele tem muito mais tempo de existência, ele transcende a este mundo e o mundo também superior, né, espiritual. É outro entendimento que nós não temos, mas que ele tem, então, poderes limitados. O poder dele é limitado. Ele tem poderes, mas ele não pode competir com Deus. Então, se o Senhor está do nosso lado, diz o texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, está servindo a Deus? Então fique tranquilo, coloque o teu coração, descansa no Senhor. Deus vai prover todas as coisas para você. Se ofereça para trabalhar, para servir ao Senhor, para servir a obra do Senhor também, para pregar o Evangelho. Continue fazendo tudo aquilo que for possível fazer. A Bíblia diz que tudo quanto vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Faça da melhor forma possível, não da pior. Faça como se fosse para o Senhor mesmo, todas as coisas. Consagre ao Senhor todas as coisas da sua vida e tudo vai dar certo. E quando não der certo, dê glória a Deus, porque Deus está te livrando. Às vezes algumas pessoas falam assim: se for assim é daquele jeito, e criam, digamos assim, saída para tudo, né? Tem vezes que o crente sofre também por causa de sua teimosia, por causa de sua desobediência. O crente também peca, tá? A gente também falha, a gente erra, a gente teima em tomar decisões que o Espírito Santo de Deus claramente, né? Claramente não se pedir o pastor o conselho, pedir um pai, a mãe, não terá aquele conselho, mas insistem em fazer. Então vão pagar o preço e Deus vai ficar olhando com muita tristeza, entristecendo o Espírito Santo de Deus, mas Deus vai permitir que aquele castigo, vai permitir que algumas pessoas gostam muito da palavra legalidade, né? Aquela legalidade que foi aberta seja realmente feita justiça, porque houve, né, uma afronta, uma desobediência. Mas todas as coisas cooperam. A Bíblia está dizendo todas as coisas. Então eu creio, irmãos, que até o coronavírus, até essa situação, de alguma forma será bênção na sua vida se você confiar no Senhor. Descansa no Senhor. Alguma coisa vai mudar na tua vida. Deus pode fazer com que a tua família se desperte, quem sabe da família sua, vendo uma pessoa morrer aqui e acolá, algumas pessoas realmente levem a vida cristã que está vivendo, né, a sério. Veja um parente passando por uma dificuldade, veja talvez o livramento, né, de uma cura transformadora que nós não estamos vendo, porque nós estamos lá no culto, né, no templo, testificando. Estamos vivendo dias assim, meio sombrios, onde as pessoas não se falam, quando muito você vê ministração aqui, mas não tem testemunhos quase, não tem tantas coisas, né? Então a gente muitas vezes não está vendo o que está acontecendo, mas Deus continua operando e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro lugar, se primeiro alegria, depois as coisas cooperam a favor dos que amam a Deus. Terceiro, todos os desafios que nós tivermos à nossa frente podem ser vencidos se nós estivermos debaixo dessa cooperação daquilo que Deus pode fazer por nós. Filipenses 4,13, né? Todo mundo conhece esse versículo, é maravilhoso, tão maravilhoso, né? Mas é verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a palavra tudo está expressada aqui no grego, significa exatamente qualquer coisa. Isso significa, inclusive, que nós podemos até errar, falhar. É a mesma ideia, por exemplo, de quando nós somos
abençoados por Deus, né? Quando Deus nos guarda, né? Por exemplo, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nessa questão, independente de uma interpretação que eu já dei aqui mais bíblica outro dia, quando a gente fala nada me faltará, não pode faltar, não vai faltar provação também, né? Não significa que vai faltar coisas para nós, benefícios. Porque a gente só olha desse lado, né? A gente só olha do lado que nos faz faltar. Não vai faltar arroz, não vai faltar o feijão, não vai faltar o trabalho. Mas também não vai faltar também provações, não vai faltar oportunidades para eu crescer. É interessante que a gente só cresce quando tem luta, né? Ficar no marasmo não leva ninguém a crescimento. Né? Você pode ver que o nosso organismo, por exemplo, biológico, né? Fisiologicamente falando, existem algumas máximas dentro da parte de educação física, por exemplo, diz o seguinte: todo membro que não ativa, né, que não age, ele atrofia. Então nós não podemos ficar parados. Esses dias, por exemplo, com esse confinamento, eu, por exemplo, engordei um pouco, fiquei fora de condicionamento, não estou conseguindo correr legal, estou precisando jogar, voltar um futebolzinho, mas não tem nem futebol clandestino, está todo mundo com medo do coronavírus. Então as pessoas, por exemplo, ir para a academia não está podendo. Alguns estão fazendo exercício em casa, né? Conseguem fazer aeróbica, etc. e tal, mas está difícil realmente manter o condicionamento físico. Então, quando terminarmos, por exemplo, essa pandemia, as pessoas voltarem, você vai ver que o futebolzinho não vai ser mais o mesmo. As pessoas vão estar passando um pouco mal, vão ter pessoas morrendo de infarto porque vão fazer exercícios exagerados e não estão mais condicionados. Então, nosso organismo é assim. Da mesma forma, todas as outras circunstâncias, para crescer na vida, nós precisamos desse desafio. A mesma coisa, o organismo também da gente expressa e ilustra o que acontece no mundo espiritual, na nossa parte espiritual, na questão intelectual. Como a gente vai poder desenvolver o nosso cérebro? A não ser estudando, né? Tem que estudar, tem que exercitar o cérebro. Como vamos melhorar, por exemplo, a nossa fé? Exercitar a nossa fé, desafio atrás de desafio. Esse é um bom momento para você crescer na fé e deixar de ser aquele crente mediano, né? Fica abaixo da média, que nunca consegue fazer nada diferente na sua vida, não vê milagres, não vê nada acontecendo, mas mesmo assim Deus está agindo na sua vida. Então os desafios podem ser vencidos, tá? A Covid pode ser vencida, a morte pode ser vencida em Cristo Jesus, e mesmo quando nós tivermos a morte levando-nos para a presença do Senhor, nós ressuscitaremos em Cristo Jesus, então porque Ele já venceu a morte também. E para finalizar essa reflexão, não é apenas alegria, a questão de ficar cooperando conosco e os desafios serem vencidos, nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 fala isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, você já teve um patrão que não fosse uma pessoa justa, que você trabalhou, né, combinou com ele o preço do diário, no final do dia ele te enrolou, não pagou, combinou um trabalho qualquer, ou de repente trabalhou muito tempo lá e na hora de sair você vê que a empresa te prejudicou? Pois é, nosso Deus não é assim. Ele é um Deus justo. Aliás, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em ver-nos crescendo espiritualmente. Ele tem prazer de nos ver nos fortalecendo. Ele tem prazer em nos abençoar. Então o texto está dizendo, sede firmes e inabaláveis. Isso significa, não se deixem abalar. Continue no caminho, o caminho é estreito, mas vai firme, continue firme, porque Deus está cuidando de você e Deus não vai te abandonar. Então alegria, as coisas cooperam a seu favor, os desafios todos, quaisquer que aparecerem, poderão ser vencidos. E mesmo que aconteça de qualquer forma, você pensar que essas coisas não estão acontecendo, tenha certeza, o trabalho no Senhor não é vão. Então vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena servir o Senhor, vale a pena amar a Deus, vale a pena todas as coisas. Um dia nós estaremos diante dele, colhendo fruto daquilo que nós plantamos aqui, lá na eternidade, lá nos céus. Cada oração, cada momento que nós fizemos, cada sacrifício que nós fizemos sincero diante de Deus, né? Tudo isso está sendo elevado para Deus por forma de oração. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Estamos encerrando aqui a nossa reflexão. Quero orar por você. Quero que você esteja aí lembrando de orar pelos enfermos. Estamos sabendo de pessoas próximos, né, próximos de nós, que estão, famílias que estão sendo acionadas, né, ou atingidas aí pelo Covid. Então esteja orando para que Deus esteja abençoando nossa nação, nosso país, nosso estado aqui, a nossa casa, tá bom? Deus abençoe você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada um dos teus
filhos que está ouvindo nesta hora. Aquele que te conhece, aquele que também não tem um compromisso contigo, mas que possa ser tocado pela tua palavra nessa manhã. Sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, que nós somos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, de que o Senhor, Deus, tem realmente, que no Senhor nosso trabalho não é vão, e que a nossa alegria, Senhor, é estar no Senhor completamente. Nós temos recebido de Ti essa alegria. Restitui nessa manhã, Senhor, aos nossos corações, ao coração desse irmão, dessa irmã que nos ouve, desse jovem que está afastado da igreja. Ó Deus, a alegria da salvação, que possa voltar para os Teus caminhos, voltar para um relacionamento contigo. E assim, quando nós voltarmos a abrir nossas igrejas, nós possamos estar mobilizados, alegres, felizes de estar nos encontrando no templo, para servir como igreja, crescer como pessoa, crescer como corpo e nos preparar para a volta do Senhor em todos os níveis da nossa vida. Cura, ó Deus, os enfermos nesse momento. Visita aqueles que estão perdendo seus parentes. Visita aqueles que estão, ó Deus, com seus parentes internados. Fortalece a fé do Teu povo e nos ajuda a crescermos nesse momento de crise, para a glória do Teu nome. Que possamos sair mais fortalecidos, a igreja mais preparada, mais santa, mais incorruptível, mais inabalável, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você. Até amanhã.